cada vez mais se busca tecnologias que possam qualificar os trabalhos para a produção de alimentos. O solo é considerado um dos principais suportes para essa produção. Diversos fatores físicos, químicos e biológicos interferem na caracterização do solo. Na reportagem que você acompanha agora, vamos mostrar como são feitos os estudos sobre as alterações nas propriedades físico-hídricas de solos de Passo Fundo. A reportagem foi produzida pelos estagiários do Núcleo de Jornalismo da AGECOM, a Agência de Comunicação Integrada da UPF. Há mais de 40 anos, o plantio direto vem sendo usado e estudado no Brasil. Uma tecnologia que revolucionou o sistema agrícola. A partir do novo sistema, as lavouras passaram a ser plantadas sem a preparação do solo, mantendo a superfície sempre coberta com resíduos de palha ou vegetação. Além de reduzir os custos de produção, o sistema reduz os efeitos negativos da erosão hídrica. Temos observado aí grandes ocorrências de processos erosivos. Essa erosão, então, se caracteriza pelo carreamento do solo e dos nutrientes, enfim, dos resíduos que estão na superfície do solo, que são carregados pela água toda vez que a precipitação é maior do que a capacidade de infiltração da água no solo. Mas a prática do plantio direto provoca mudanças nas propriedades do solo, entre elas a sua compactação, provocada pelo peso das máquinas na lavoura. Com essa compactação, a capacidade de desenvolvimento das raízes das plantas diminui e o solo tem reduzida a capacidade de absorção, armazenamento da água e a aeração, além de prejudicar a microbiologia. Com a introdução do plantio direto, então, existem problemas de compactação e essas análises, então, visam avaliar esses problemas, no caso, para adotar novas práticas de manejo do solo, no caso, escarificação. Estudar as alterações nas propriedades físico-hídricas de solos na região de Passo Fundo, sob plantio direto por no mínimo 5 anos em relação ao solo da mata preservada, é o objetivo do estudo realizado pelo professor Wilson e este grupo de estudantes do curso de agronomia da UPF. Isso assume uma importância muito grande, né, para proporcionar condições físicas adequadas ao desenvolvimento das plantas e também toda a questão da dinâmica da água, que tem uma influência muito grande na questão da conservação do solo e da água. A hipótese dos pesquisadores é de que o solo sofre alterações à sua estrutura, em função do uso e manejo para a atividade agrícola, mesmo quando essa atividade é realizada em um sistema conservacionista, caso do plantio direto. As amostras de solo analisadas na pesquisa foram retiradas de propriedades com solos arenosos e argilosos. Para o estudo das características do solo, equipamentos específicos são necessários. Aqui o Lucas usa o penetrômetro para avaliar as condições do solo. Os aparelhos de penetrômetro, tanto de laboratório como o penetrômetro manual de campo, ele avalia a dificuldade que a planta vai ter em penetrar no solo. Porque se a planta não conseguir penetrar as raízes, ela não vai ter acesso aos nutrientes, ou seja, o adubo que o agricultor coloca. Então, estando compactado, estando com forte resistência, a planta não vai acessar e, em consequência, não vai produzir. No Laboratório de Física da Faculdade de Agronomia, os alunos avaliam também a densidade, textura e porosidade do solo, além da capacidade de retenção de água. Aqui no laboratório eu faço atividades como a determinação de palhada no solo, como a matéria orgânica do solo, que pode também colaborar na infiltração de água. Isso colabora devido ao armazenamento da água no perfil do solo. E com esse armazenamento a gente evita a erosão, essa que pode causar escorrimento superficial. Isso é uma perda para o agricultor e, consequentemente, na produtividade. Os estudos em torno das características físico-hídricas do solo são fundamentais para os produtores. Está surgindo aí, determinado inclusive pelo Ministério da Agricultura, toda uma questão de zoneamento agrícola de risco climático, né? Então a gente sabe que, de acordo com o tipo de solo, esse solo vai ter mais ou menos água disponível para as plantas. Esse zoneamento ele define hoje quais as áreas em que se pode plantar soja, no caso, né? E para que não ocorra riscos tão grandes à produção. A partir dos resultados das análises, os produtores podem solicitar financiamentos agrícolas. Sou Jéssica França, estudante do 7º nível de jornalismo e estagiária da AGECOM, Agência de Comunicação da UPF.
No Universidade Aberta de hoje, apresentamos para você a pesquisa sobre a avaliação de propriedades físico-hídricas de solos sob plantio direto na região de Passo Fundo. Nossos convidados são o professor Wilson Antônio Klein, graduado em agronomia, mestre em engenharia agrícola e doutor em agronomia. O professor Wilson é o coordenador da pesquisa. Neste bloco é nosso convidado, o Elias Abel Barbosa, estudante do 6º semestre do curso de agronomia. Sejam os dois bem-vindos ao programa Universidade Aberta. Professor Wilson, a pesquisa que a gente apresenta hoje, ela foca bastante nessa questão das alterações físico-hídricas no solo. Alterações que já são comprovadas, mas essas alterações elas ocorrem apenas em áreas, em solos que têm plantio direto ou também no sistema convencional? Toda a ação do homem, ou da sua atividade, tanto urbana como rural, ela sempre vai ocasionar alterações na estrutura do solo. E, infelizmente, na maioria das vezes, para pior. Então, isso acontece em qualquer sistema de manejo, mesmo em pastagens onde não há uso intensivo do solo, essas alterações ocorrem. Então, tanto sob o sistema convencional como o sistema plantio direto, essas alterações elas efetivamente ocorrem. Como hoje a maior parte do solo, então, ele é cultivado sob o sistema plantio direto, em função disso, então, o nosso foco maior para estudar essas alterações, uma vez que também nesse sistema elas assumem uma importância maior, porque toda a dinâmica é diferente do sistema convencional, uma vez que esse solo não é mobilizado periodicamente como era no sistema convencional. Uhum. Esse estudo realizado pelo senhor, professor, ele vem já de vários anos, desde 98, que começou em função do seu doutorado, e até agora sempre tem novas coisas, novas possibilidades, se busca sempre novas alternativas, novas metodologias. Para vocês fazerem esse estudo que a gente apresentou agora, foi necessário também trabalhar com diversas propriedades, em diversos solos. Sim, com certeza. Esse estudo, talvez só colocando que está em função do plantio direto, onde se resolveu de forma mais intensa as limitações químicas do solo. Então, o agricultor se viu que era efetivamente necessário uma adubação mais equilibrada, e isso está sendo feito. Só que tem sido observado que, mesmo fazendo todas essas correções, muitas vezes as plantas não respondem da maneira como era esperado. Então, a partir daí que surge a preocupação em estudar a física de solo. E a gente tem, então, efetivamente, a partir do doutorado, e isso está acontecendo em várias universidades do Brasil, uma maior preocupação da física do solo com a planta, que até então se preocupava somente do solo da superfície para baixo e sem tentar entender essa relação que existe da física sobre as plantas. E aí a gente tem vários estudos, já teve teses de doutorado sendo concluídas dentro desse projeto, várias dissertações de mestrado também, onde várias propriedades foram estudadas em mais diferentes partes desse estado, tentando entender como é que esses solos se comportam, solos diferentes se comportam sob esse sistema plantio direto. Aqui na nossa região existem muitos solos diferentes, existem os arenosos, argilosos. Explica pra gente um pouquinho dessa questão. Por incrível que pareça, a gente tem toda essa região do Planalto rio-grandense, que seria considerado como solos mais argilosos em função do seu material de origem, mas mesmo assim nós temos algumas manchas dentro desse solo com solos bastante arenosos. Nós mesmo aqui perto de Passo Fundo, em direção ao Pontão, nós temos solos que não chegam a 30% de argila, então são solos já mais frágeis e, dependendo de algumas situações, até com bastante limitação de água, diferente dos outros tipos de solos. O trabalho de vocês é bem voltado em função dessas alterações físico-hídricas, que trata da questão da compactação, que está relacionada, e a própria absorção da água. Esse que seria o estudo. Tem aqui o Elias com a gente também. Elias, queria que você falasse um pouquinho do teu envolvimento nesse projeto de pesquisa. O meu envolvimento está sendo agora, principalmente com agregados. O que são agregados? Agregados são formados por partículas do solo, e esses agregados podem ser tanto maiores como menores. Sendo menores, eles vão ter uma maior quantidade de argila, com isso eles podem escorrer superficialmente, no caso com a erosão,
E o que acontece quando esse agregado tem mais matéria orgânica? No caso, a matéria orgânica é um agente cimentante. Esse agente faz com que as partículas de solo se agreguem mais e se tornem partículas maiores, né? Com isso, vai dificultar o arraste dessa partícula, facilitando a infiltração da água no solo e não o seu escoamento na superfície do mesmo, né? Professor, para fazer todos esses estudos, né, é necessário observar bastante, né, ter um estudo específico das características do solo, né? Vocês trabalham com a questão da densidade do solo, da questão da presença do ar também no solo. Explica um pouquinho para a gente também essa questão. A gente sempre tem considerado do ponto de vista físico, hídrico e mecânico, né, que o solo é um sistema trifásico, heterogêneo e complexo, né? Então, normalmente a gente olha o solo e, é um monte de terra aí, não tem como nada mais a analisar. E aí não, a gente consegue estudar isso dentro do laboratório de Física e Água do Solo, desde, primeiro, a composição do solo, né? E se tu falasse solo arenoso, argiloso, siltoso, a gente tem que quantificar quanto que tem de cada partícula nesse solo. Então essa é uma primeira avaliação. É fundamental conhecer tudo isso, né? Exatamente, e é até em função disso que na reportagem a gente estava falando, a questão do zoneamento agrícola de risco climático, que ele estabelece que solos, por exemplo, muito arenosos não possam ser cultivados com determinadas culturas, por causa que o risco de perda dessa plantação, dessa cultura, é muito grande. Então nós temos algumas regiões no estado com solos abaixo de 15%, dependendo da situação de argila, onde não há financiamento agrícola, por exemplo, para a cultura da soja e assim por diante, justamente porque esse solo retém pouca água. Então, até em função dessa exigência hoje, né, que o laboratório está fazendo esse tipo de análise, né, prestando esse serviço para a comunidade, que é essa questão da prestação da análise, do serviço da análise granulométrica. Então, essa é apenas uma primeira parte para a gente entender que solos são, como é que eles são compostos. A partir daí, a gente vai ter que estudar como é que essas partículas estão arranjadas, se elas estão mais afastadas ou mais perto. Esse que é o chamado processo de compactação. O que acontece quando uma máquina passa sobre esse solo? Essas partículas são aproximadas, são juntadas e isso vai fazer com que diminua o espaço que existia entre elas, espaço esse que é fundamental para a armazenagem de água e também para a circulação do ar. Então isso que a gente fala que é um sistema trifásico, porque ele vai ter o solo, vai ter que ter água e vai ter que ter o ar entre essas partículas. E o que vocês estão buscando são também, então, alternativas, melhores metodologias para evitar esse problema, porque a compactação do solo é um problema para o produtor. Com certeza. Primeiro, identificar até que ponto que esse adensamento, essa compactação é limitante para as plantas. Então essa que é o grande foco da pesquisa, que é buscar aí indicadores da qualidade física dos solos agrícolas. Então a gente tem algumas metodologias que nós desenvolvemos, né, que estão sendo testadas e que estão sendo utilizadas por outros, enfim, trabalhos foram gerados, né, para tentar, de alguma forma fácil e prática, né, saber se esse solo está compactado ou não. Então esse que é o grande desafio hoje ainda de chegar nesse denominador. Se bem que a compactação ela é uma coisa meio ingrata do ponto de vista de pesquisa, porque o efeito dela sobre as plantas é totalmente dependente das condições climáticas. Então a gente costuma dizer, se chover na medida certa, né, nem de mais nem de menos, o efeito da compactação não se manifesta. Então, este ano, por exemplo, com toda a chuva que teve bem distribuída, os rendimentos de grãos foram fantásticos, né? O mesmo não acontece em ano que falta chuva. Então, quando faltou chuva, o solo está com capacidade reduzida de armazenagem, limitação ao crescimento das raízes, e isso compromete muito a produção das plantas. Professor, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu queria que o Elias falasse para a gente, já que a gente está chegando ao fim desse primeiro bloco, da tua participação, Elias, de que forma que ela tem contribuído
para a tua formação também? Porque me parece que é um desafio, né, professor, sempre se envolver com pesquisa, para vocês estudantes também. Para nós se torna bem puxado, para falar bem a verdade, mas é gratificante, pois a gente já está envolvido no meio, dentro do meio acadêmico, se envolvendo já com até práticas, com produtores. Isto a gente vai facilitar no convívio depois de formado, depois de já com o diploma na mão, a gente vai conseguir ter uma interação melhor com o agricultor e com os professores também, que já é o convívio mais amigo, né? Sem contar que todo esse conhecimento que vocês adquirem em função de participar de um grupo de pesquisa, ele também não vai embora mesmo, nunca né? mais. Tá certo, então. Elias, muito obrigada pela sua participação neste primeiro bloco do programa. O professor Wilson continua aqui com a gente. Então, agora a gente faz um intervalo, mas voltamos rapidinho para mais detalhes sobre esse estudo que avalia as propriedades físico-hídricas dos solos sob plantio direto. Já voltamos.